Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas perguntas frequentes em relação ao template de AutoCAD. O template de AutoCAD está em metros no sistema métrico, tá? E ele não pode ser transformado em centímetros, porque ele é composto de blocos dinâmicos, que são complexos, e se você fazer a transformação de metros para centímetros, que esses blocos vão acabar bugando, né? Se o template fosse feito de blocos normais, né, blocos comuns, dava para fazer essa transformação, mas como é feito de blocos dinâmicos, não dá para fazer, infelizmente, tá? Em relação à instalação de rachuras e do template, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Tá? É só olhar na playlist do template de AutoCAD. E as pessoas têm algumas dúvidas. Por exemplo, em relação ao encaixe dos blocos dinâmicos de planta baixa. Então, eu tenho aqui vários tipos de blocos. Você vai fazer o encaixe desses blocos formando sua planta baixa. Tá? Como é que encaixa? Então, aqui, por exemplo, eu fiz um exemplo, tem dois blocos dinâmicos, um bloco quadrado e um bloco de T, e o encaixe é feito dessa seguinte forma. Então, na ponta do bloco tem essa linha vermelha. Não se preocupe que essa linha vermelha não aparece no PDF, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai encaixar, pegar esse ponto aqui de intersecção, e colocar aqui. Dessa forma, as linhas pretas elas se encontram, certo? E essa linha vermelha ela não sai no PDF. E a linha preta que está embaixo, ela não sai também, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês como que fica no PDF. Eu vou dar um plot aqui, clicar em Preview e olha só, a linha vermelha não aparece. Dessa forma, o encaixe fica perfeito, certo? O mesmo acontece em relação às vigas intermediárias, que o pessoal tem essa dúvida. Porque eu tenho esse bloco aqui de laje, né, onde tem vigas nas extremidades, e o pessoal pergunta, né, e se eu quiser colocar vigas intermediárias? Então tem o bloco de vigas intermediárias e o encaixe acontece igual à planta baixa, tá? O bloco ficou para baixo aqui, eu vou colocar ele para cima, Draw Order, Bring to Front. Não foi, eu vou dar um Regen. Agora ele foi. Tá? E tem que ficar dessa maneira aqui, certo? E essa linha vermelha ela não vai aparecer no PDF, assim como acontece nos blocos de planta baixa. Então, você pode colocar a laje e colocar vigas intermediárias. Tem uns blocos aqui de vigas intermediárias. Deixa eu ver. Aqui, ó, são essas aqui, certo? E o encaixe é feito dessa forma. Em relação à atualização, se você comprou pelo site, é só você entrar no site e baixar novamente, certo? As atualizações são gratuitas. E quem comprou pelo e-mail, né, pelo Pix, você vai receber o manual de uso e na última parte você vai ter um link para atualização do template. É só clicar aqui que você consegue baixar, ele é atualizado, certo? No site do template você consegue também baixar a amostra grátis, para você testar as funcionalidades do template e ver se é algo que funciona para você e tudo mais. Então você consegue baixar a amostra grátis e aqui do lado você consegue também escolher o idioma da página. O link está disponível na descrição, está disponível na minha bio, tá? O link do template. Pessoal, em relação aos blocos de porta, janela e de área. Tá vendo esse bloco de porta aqui? Quando eu aumento o tamanho dele, ó, veja que aqui está 87 centímetros. Quando eu aumento o tamanho dele, o tamanho aqui tem que aumentar. Só que eu aumentei a porta e vejam que não aumentou. Por quê? Porque você tem que dar o comando Regen. Vou dar o comando Regen, ele vai atualizar agora com o tamanho certo. E essa bolinha aqui eu consigo posicionar onde eu quiser, tá? Vou desativar o comando F8 aqui, eu consigo posicionar onde eu quiser, certo? O mesmo acontece com o bloco de janela. Tá vendo essa rachura cinza aqui? Ela não aparece no PDF, só aparece na tela, certo? Então não se preocupe que ela não vai aparecer no PDF. O mesmo acontece com os blocos de área, tá? Então quando você interage com ele, ó, quando você interage com ele, você vai ter que dar um Regen para a área atualizar. Pronto, atualizou. Sobre os blocos de simbologia complementares, né? Simbologia de elétrica, luminotecas e hidrossanitários.
Os blocos de luminotécnica são blocos em sua maioria normais, certo? A fita de LED aqui, ela é dinâmica, você consegue aumentar o tamanho dela. Esses blocos aqui também são dinâmicos, né? Onde você clica, são blocos de títulos, onde você clica e você pode editar, tá? Mas os outros blocos aqui são blocos normais, certo? Já os blocos de elétrica, eu tenho os blocos normais e eu tenho os blocos dinâmicos, onde você pode clicar aqui nessa setinha e escolher o tipo de tomada que você quer. Eu tenho também os blocos dinâmicos de interruptores, certo? Esses aqui são blocos normais e eu tenho aqui a opção também de bloco dinâmico. Aí você usa o que você preferir. Em relação de hidrossanitário, eu tenho esses blocos aqui, ó, que são dinâmicos, onde você pode escolher o diâmetro, né, se é 6 ou se é 75. Esse azul aqui é de esgoto. Esgoto tem muito fluxo, então por isso que não tem de 50, porque não se usa, certo? Tem esses aqui também, ó, 75, 50 e 40. Na verdade, esse azul aqui é de água pluvial. O de esgoto é esse marronzinho aqui. Aí tem vários tipos, aí você clica aqui, ó, com o botão. Você clica na setinha e escolhe o diâmetro, certo? E tem esses blocos aqui que são normais. Tem esses blocos aqui de dinâmicos, certo? Tem esses blocos aqui que são normais, onde você vai fazer o encaixe. Vai encaixar aqui, ó. Eles já estão na angulação correta. Então você vai encaixar aqui, ó. Vai clicar com o botão direito, Draw Order Bring to Front, tá? E vai fazer o encaixe aqui da peça no encanamento. Esse aqui vem aqui. Aí você vai desenhando a sua tubulação. Esses blocos aqui são blocos normais. Aqui alguns tem essa setinha aqui onde você pode adaptar a escala, certo? Mas ele já veio no tamanho usual. E tem esses canos aqui, ó, de água fria e água quente, que já estão posicionados na angulação correta. E aí é só você aumentar. Para utilizar as rachuras, você vai utilizar o comando Matchprop, né? MA, Enter. Você clica na que você quer copiar e clica aqui. Então eu copiei essa propriedade dessa para cá, certo? Dá um Ctrl Z aqui. E essas rachuras, tem algumas rachuras que são personalizadas e você tem que instalar no template, tá? Senão não vai funcionar. Eu já fiz um tutorial de instalação do template e das rachuras. Então é isso, pessoal. Lembrando que no site você consegue baixar a amostra grátis. Lá você vai conseguir ver tudo que vem no template, certo? Uma imagem com tudo que vem no template. E você consegue também testar algumas funcionalidades de blocos dinâmicos. Então, se você ficou em dúvida, vai lá no site e baixe a amostra grátis para testar. É isso. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu!